o capítulo de número 10. Lucas, capítulo 10. Versículos 25 em diante. Lucas, capítulo 10, verso 25. Vou ler a versão Almeida, Revista e Atualizada. Estamos sem a projeção. Nosso computador ainda há pouco provavelmente queimou a fonte. Semana a gente conserta, final de semana que vem vai estar tudo ok funcionando. Lucas, capítulo 10, verso 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito e como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor o teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de lhe roubarem tudo, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, havia um levita que também descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Mas certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando, parou-lhes os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, o levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, retirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastastes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus: Vai e procede tu de igual modo. Pode orar comigo? Pai, obrigado por tua palavra. Ela é poderosa, ela nos encontre, nos transforme. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Nosso coração está assim aberto, desejoso de aprender a luz da tua palavra aqui nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A parábola do bom samaritano é uma das narrativas mais influentes do mundo, da história da humanidade. Porque não é uma parábola qualquer. A parábola do bom samaritano, ela ultrapassou os ambientes do cristianismo. Ela tocou na ética, ela modelou a filosofia, o direito, o ambiente da medicina. Ela, inclusive, modelou a forma do Ocidente conversar, a forma do Ocidente tratar as pessoas. Hoje, aqui no Brasil, a maior religião, a Igreja Católica, evidentemente, ela costuma interpretar a parábola do bom samaritano como mais no sentido moral. Mas quando a gente olha para a questão do judaísmo, por exemplo, o judeu ele admira muito a parábola do bom samaritano, mas não vê ela como uma parábola inspirativa, um texto inspirado por Deus. Alguns judeus eles até fazem uma correlação com um texto muito significativo do Antigo Testamento, mas eles não dão a devida atenção que a parábola precisa. Dentro do Espiritismo, por exemplo, os que são seguidores de Allan Kardec, essa parábola ela é frequentemente usada para trazer uma evolução moral, para trazer um ambiente da caridade junto à vida da sociedade. E eles veem a parábola do bom samaritano
mas do ponto de vista da fraternidade universal. A psicologia também lança um olhar bastante significativo para a parábola do bom samaritano. E, geralmente, a psicologia moderna costuma olhar para a parábola do bom samaritano como um ambiente que a gente tem que aprender a empatia, a gente tem que aprender o altruísmo, nós temos que desenvolver esse comportamento social. Qual é o comportamento social? De se importar com o próximo. Inclusive, em 1973, um professor de uma grande universidade nos Estados Unidos pegou a sua turma, os seus alunos, e fizeram eles percorrerem um determinado caminho, e enquanto eles estavam fazendo aquele caminho, tinham como tarefa meditar, pensar na parábola do bom samaritano. E quando esses estudantes voltaram, quando esse professor foi ver qual foi o comportamento deles, o que eles tinham pensado a respeito disso, e ele ficou surpreendente com o resultado, porque o fato de eles caminharem, percorrerem um determinado caminho, tendo como ponto de vista a parábola do bom samaritano, trouxe para eles um entendimento muito profundo. O direito, vários países têm leis chamado a lei do bom samaritano. E não são poucos países que têm leis chamadas a lei do bom samaritano. Na medicina, a gente também encontra atenção igual. Hospitais, clínicas, instituições filantrópicas, organizações humanitárias, elas geralmente trazem esse nome, o bom samaritano, o hospital bom samaritano, a clínica bom samaritano, porque justamente a parábola do bom samaritano se tornou esse símbolo de cuidado desinteressado. E no nosso ambiente, que é chamado de Ocidente, essa parábola, inclusive, ela consolidou ideias muito importantes no trato do conjunto das pessoas, no trato do viver, no cotidiano. A dignidade da pessoa, o dever que a gente tem que ajudar os desconhecidos, a assistência humanitária que precisa ser prestada, a responsabilidade social que todos nós temos, a valorização da misericórdia, independente das diferenças, seja étnica, seja de religião, seja de pensamento. De modo que a parábola do bom samaritano, ela afetou e afeta principalmente também aquelas pessoas que não têm uma fé cristã. Eles também olham para a história do bom samaritano, para a parábola do bom samaritano, e tem uma impressão muito boa. Bom, Jesus, ele começa a falar essa parábola a partir de um diálogo. Parábola, todos nós já sabemos disso, mas apenas para reforçar o que é uma parábola e qual a importância dela na nossa vida. A parábola é uma história que é contada a partir de coisas do cotidiano, a vida simples. As pessoas, elas iam identificando os elementos simples da vida cotidiana e ela ia aplicando isso à vida dela. Todas as vezes que Jesus contou uma parábola, ele tinha como objetivo fazer com que o leitor, o ouvinte, se encontrasse naquela parábola, se identificasse com algum dos personagens, com as situações contadas ali na parábola. E as parábolas, sempre Jesus usou as parábolas para explicar assuntos que são desafiadores para o nosso entendimento, que são difíceis para a gente compreender, mas ele contava essa parábola como um bom professor que ele é, como um mestre de comunicação que ele era, como um ensinador poderoso. A Bíblia fala que todo mundo que ouvia Jesus saía assim, esse homem não é daqui, esses conceitos não são daqui, ele tem alguma coisa especial. Porque Jesus, ele pegava as coisas abstratas, as coisas difíceis de compreender, e aplicava na forma das parábolas, as histórias que ele contava. Então, a Bíblia começa dizendo aqui, no capítulo 10 de Lucas, versículo 25, que um certo homem, quem era esse homem? A Bíblia diz que esse homem, ele era um intérprete da lei. Alguém que já estava acostumado a estudar a palavra de Deus. E o texto diz que esse homem se levantou com um objetivo. Qual era o objetivo? Colocar em teste o conhecimento de Jesus. O texto é bem claro, com o intuito de pôr Jesus à prova. E ele começa então a conversar com Jesus, ele diz: mestre, o que eu vou fazer para poder ter a vida eterna? Todos nós queremos o caminho da vida eterna, todos nós queremos aprender como chegar perto de Deus, todos nós nos aplicamos em oração, em estudo da palavra, em compreender como agradar a Deus, e
Todos nós temos sempre isso diante de nós. Como é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus, como um excelente ensinador, e você já me ouviu falar sobre isso, ele geralmente respondia perguntas, fazendo uma outra pergunta. Então Jesus pergunta para este homem: o que é que está escrito na lei? Como é que você interpreta? E aqui tem dois parâmetros muito significativos. Uma coisa é você ler, outra coisa é como você interpreta o que você está lendo. São coisas totalmente diferentes. Se eu pegá-los aqui, trazer cada um de vocês aqui, vocês leem a mesma passagem, vão ler a passagem do bom samaritano, a parábola do bom samaritano, e cada um de nós aqui vamos trazer um ensinamento, um insight. Nós teremos uma visão, cada um de nós, porque é diferente aquilo que você lê daquilo que você interpreta. Então o homem, a essa pergunta que Jesus diz, o homem responde prontamente, porque ele era um homem experimentado na lei. Ele estudava, ele era um intérprete da lei. Ele tinha a obrigação de saber disso. E o que ele faz? Ele responde: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ele acrescenta: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Observe que a parábola do bom samaritano, ela não surge do nada. Ela surge de uma conversa de um homem querendo pôr Jesus à prova. Esse homem, ele vai pelo caminho de que está interessado em concretizar a salvação dele. Ele está interessado em solidificar se ele está seguindo o caminho certo para a salvação ou não. Mas por detrás existe uma provocação. Ele quer pegar Jesus em alguma coisa. Jesus responde perguntando para ele. E ele, como doutor da lei, ele responde citando a própria lei. Ele traz a lei para dentro da conversa. Jesus, eu imagino que Jesus não queria... Sabe aqueles momentos que você não quer conversar sobre religião, que você não quer conversar sobre a Bíblia, você só quer passar um momento ali, tranquilo, conversar sobre um monte de coisa, menos sobre religião? E é um momento mais ou menos como esse que Jesus está vivendo. No entanto, esse homem cita dois textos. Ele traz dois textos que são o fundamento da lei. Ele lá, Deuteronômio, capítulo 5, dizendo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Bom, muito bom. E ele acrescenta ainda no argumento dele, Levítico 19, 18, que diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 19, versículo 18. Foi o especialista da lei que trouxe esses dois textos para dialogar com Jesus. Mas o homem não ficou satisfeito com a resposta de Jesus, porque Jesus diz assim: você acertou na mosca, está certo a sua interpretação. O que você faz para alcançar a vida eterna? Vai lá e faz o que você acabou de ler. Mas ele não fica contente com isso. A Bíblia diz aqui: então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faça isso e viverás. Mas o homem não quis. O texto diz que ele, porém, querendo justificar-se, perguntou: quem é o meu próximo? E quando ele está perguntando quem é o meu próximo, ele não quer saber quem é que está no raio de convivência dele. Aquelas pessoas que já fazem parte do cotidiano, ou aquelas pessoas que eventualmente Deus coloca no nosso caminho, para a gente se encontrar. Ele está querendo saber quem merece o meu amor. A pergunta desse homem conhecedor da lei, desse intérprete da lei, ele queria saber: até onde vai a minha obrigação de amar? Me parece que ele está querendo fazer aqui levantar uma categoria de pessoas. Quem eu vou amar e quem eu vou deixar fora do meu amor? Mas Jesus pergunta: quem você escolhe se tornar próximo? Quem é o próximo? Quem é o teu próximo? E a parábola, quem é o teu próximo, esse texto, quem é o teu próximo, se você pesquisar, ela é a mesma coisa em todas as línguas. Ela é no latim, de onde nossa Bíblia foi traduzida por João Ferreira de Almeida. Ela está lá nos originais, é a mesma coisa. Próximo é aquele que está do nosso lado. Próximo é o imediato, é o que está adjunto, é o que está perto. E esse homem pergunta, então, quem eu devo amar? Se Deus me manda amar, o próximo, quem é esse próximo?
Quais são os critérios que eu vou escolher para amar essa pessoa que eu digo que é o meu próximo? Existe limite de amor? Até onde eu vou caminhar com amor, que eu devo amar o próximo? Até onde eu devo caminhar? Quem são as pessoas que eu preciso colocar na categoria de que eu amo e essas eu não amo? Eu amo essas pessoas que estão próximas e essas eu não amo. Quais são os sinais que eu devo observar na vida das pessoas, e para essas pessoas sim eu devo direcionar os meus afetos, direcionar o meu amor, direcionar o meu cuidado, porque ele é o meu próximo. Quando é que a minha compaixão, ela precisa se tornar em amor, em ação? Sim, porque amor não é outra coisa senão a gente fazer algo. A pergunta desse homem parece muito espiritual, mas na verdade ele está procurando limites para amar. Todos nós procuramos limites para amar. Se você tem alguém perto de você, que você ama, que você cuida, vira e mexe, a gente está pensando nisso. O quanto eu devo entregar? O quanto eu devo amar? O quanto eu devo me preocupar? O quanto? Até onde? Até quando eu preciso fazer isso para poder ser como um bom samaritano, para poder amar essa pessoa? E amor, não existe outra tradução melhor para amor do que serviço. Não existe uma tradução melhor para amor do que fazer algo para as pessoas. Não existe. Amor, ele é visto para a gente sempre com um ambiente de poesia, de sentimento. Essa é uma porta de entrada muito boa. Eu estava lendo ainda há pouco um livro que fala... Esse livro está ali em cima da escrivaninha ali. Não precisa. Ele fala sobre... Eugene Peterson, ele faleceu recentemente, ele tem vários livros dentro do contexto pastoral. Ali, aquele livro se chama O Pastor Contemplativo, porque nós, pastores, nós queremos fazer, para as pessoas nos amarem, para a gente mostrar o nosso ministério, para as pessoas correrem bem, mas Eugene Peterson diz, você precisa ser um pastor contemplativo. O que é ser um pastor contemplativo? É um pastor que olha para as obras que o próprio Deus está fazendo. O trabalho do pastor, ele precisa ser buscar a Deus, orar, buscar a Deus, orar, buscar a Deus, orar e ver Deus trabalhando na vida do seu povo. Eugene Peterson olha para o livro de Apocalipse e diz, o livro de Apocalipse é um livro de poesia. E a poesia, o romantismo, ele é muito importante para o amor. Muitos de nós começamos a nossa carreira de casado, ou se você está apaixonado por alguém, certamente você foi afetado aí a paixão foi afetada por poesia, pelo romantismo. E como é bom ter alguém, sim, para a gente amar, alguém para a gente dedicar as nossas afeições, os nossos afetos. Mas o amor, em última análise, ele é cuidado, ele é serviço. Não dá para você olhar para uma pessoa que diz que ama, mas a pessoa não serve, a pessoa não cuida, a pessoa não se dedica. É uma coisa que a gente está sempre ouvindo, a gente tem mais de 30 anos de casamento, a gente já passou por essas crises também. Eu falei assim, você não muda, você diz que me ama, você não muda. Eu já ouvi muito isso daí. Você não muda, você diz que me ama, mas não muda. E como é difícil a gente compreender isso. Porque realmente, se eu amo a pessoa, e eu não mudo, se eu amo e eu não sirvo, se eu amo e eu não ajudo, se eu amo e eu não estendo a mão, então eu não amo na verdade, porque o amor ele é serviço. Acabou de ser citado esse texto aqui, Jesus fala, né? Aquele que me ama guardará o meu mandamento. Então qual que é o sinal de que você ama? Guardar, é fazer algo. Por isso, se você é solteiro, se você está procurando casar, se você está planejando casar-se, olhe bem para o seu relacionamento. Porque se essa pessoa diz assim, eu te amo, mas ela não se esforça para mudar, se ela não se esforça para poder te ajudar, se ela não se sacrifica, amor é sacrifício, amor é entrega. Se essa pessoa, enquanto você está namorando, ela não demonstra sacrifício, ela não demonstra entrega, eu vou ter muito problema para dizer isso, mas eu vou dizer. Acaba com esse namoro hoje. Mas eu não aguento ficar sozinho, tudo bem, é bom ficar sozinho de vez em quando. Agora, se você é casado, não. Se você é casado, você tem que fazer como eu. Como é que você faz? Assim,
eu tenho que abrir a minha cabeça, meu cabeção, né, e falar assim, Cláudio, se você ama essa mulher, você precisa servir essa mulher. Se você precisa sacrificar, você precisa se entregar. Jesus está falando com esse homem, e esse homem está buscando critérios para amar. Esse homem está buscando, assim, né? Jesus fala assim, gente, o amor, ele é provado pelo serviço. O amor, ele é provado pela entrega. O amor, ele é provado pelo sacrifício. Não tem outro caminho. Essa é a definição de amor. Amor é entrega, amor é sacrifício. E então, por causa dessa provocação, Jesus conta essa parábola. Olha como nasce essa parábola. E então ele fala de 3 pessoas. 3 não, ele fala do homem que foi assaltado, ele fala do sacerdote, do levita e ele fala do samaritano. Se eu contei certo, são 4 personagens aqui. Ele fala assim, como é que é? Fora o salteador, eu vou falar sobre ele, mas... obrigado, você vai me ajudar nisso hoje. Nós temos um homem que está descendo de Jerusalém. Interessante, porque Jerusalém não é a cidade mais alta. Existem outras cidades ali em torno que são cidades mais altas. Mas todo mundo, quando se refere a Jerusalém, diz que está subindo para Jerusalém ou está descendo para Jerusalém. Por que eles fazem isso? Porque Jerusalém ele é um ponto de convergência de muitas coisas importantes. Quando as pessoas elas iam para Jerusalém, elas iriam ou para fazer um grande negócio, era uma cidade de comerciantes, ou eles iam para poder participar de uma festa importante judaica, ou eles iam para ir pelo menos uma vez, por um período, no templo, se ia para Jerusalém para participar de alguma coisa importante. Jerusalém, então, é esse lugar importante. Todos nós lutamos para chegar nesse lugar importante. A Bíblia fala que esse homem está descendo deste lugar importante. E como é bom a gente ter diante de nós, assim, nós lutamos, nós nos empenhamos, nós nos aplicamos, nós oramos, nós pedimos oração para alcançar as coisas altas, e alcançamos. Nos esforçamos bastante. A gente esquece de ter esse mesmo empenho quando a vida ela começa a ter declínios. Porque a vida ela passa por declínios. Não é sempre subida. Ela também tem os declínios. Já vivi declínios pequenos, já vivi declínios grandes, já vivi declínios que eu precisei ficar 365 dias levantando pela manhã, dobrando o meu joelho, e a única oração que eu conseguia fazer é ter a misericórdia. Eu preciso encontrar a sua misericórdia nesse dia. O grande atropelo da vida é esse. A gente não sabe por que esse homem desceu sozinho, porque andar pelas estradas ali era muito perigoso. Você tem os Salmos 121, se eu não me engano, olhe para os montes, de onde me vem o socorro, porque era isso, não dava para caminhar sozinho pelas estradas de Jerusalém. Você estava correndo risco, e esse homem está descendo sozinho. É complicado quando a gente está vivendo um declínio na vida, a gente está vivendo sozinho. Ou a gente está sozinho porque a gente acha que as pessoas não são importantes. Eu já falei da minha vida, eu já compartilhei, mas ninguém se importa, então a gente vai se afastando. Talvez esse homem estivesse descendo sozinho porque ele não gostava de grupos. Todos nós precisamos participar de um grupo, irmãos. Não tem jeito, nós somos seres, isso mesmo, de andar juntos. Obrigado, vocês estão me ajudando muito hoje. Eu não vou esquecer do ladrão aí, não. Não tem jeito, irmãos. Ou você vai se juntar com pessoas que têm o mesmo intelecto que o seu, que gostam das mesmas coisas que você gosta. Não tem problema a gente andar em grupo, irmãos. Não tem problema. Preciso andar aqui. Então esse homem está descendo sozinho, seja porque ele já se cansou de pessoas perto dele, seja porque ele não quer participar mais de grupo, e ele está correndo muito, muito risco. E a gente corre muito risco quando a gente faz isso. A gente está numa descida e a gente está sozinho. A Bíblia então fala que talvez você esteja assim hoje. Você está num momento da sua vida que você está descendo e você está sozinho, se sente sozinho. Por que você está sozinho? Pode ser que você não queira participar de um grupo, pode ser que você esteja cansado de pessoas e você está descendo sozinho. O que vai acontecer se você descer sozinho? O ladrão vem senão para matar e presa fácil andar sozinho. Se você é presa fácil subindo, quando você está descendo, muito mais fácil te atacar. Somos atacados na mente,
somos atacados no coração, nossa força é minada. Então a Bíblia chega e diz assim que os ladrões assaltaram este homem. Roubaram, irmãos, roubaram a reputação desse homem, porque a Bíblia diz, aqui no texto não fala que ele estava nu, diz que ele deixou quase morto, mas outras versões diz que deixaram esse homem seminu. Para a gente encontrar uma pessoa só de sunga na praia, seminu, está tranquilo. Mas essa não é uma condição daquele tempo e dos judeus. Um homem com uma sunga ou com pouca roupa era um negócio muito ultrajante para ele. Uma razão também porque eles usavam roupas que cobriam todo o corpo. Era por causa disso, por causa daquilo, mas também era por causa disso. O pudor deles era extremamente grande. E ele foi assaltado. Nós somos assaltados. A Bíblia fala então que esse sacerdote desce. E quem é o sacerdote? O homem de maior conhecimento. A gente tem muito conhecimento, irmãos. Nós gostamos de acumular conhecimento, 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 conhecimento. O sacerdote aqui era um homem do conhecimento. Ele era o doutor da lei, ele era estudado, ele conhecia tudo. E sabe qual é o nosso problema? Nós conhecemos muito, conhecemos tudo. Mas muitas vezes nós passamos de largo na vida das pessoas. Muitas vezes. Sabe? Para que tanto conhecimento assim? Que perigo é esse? Encher a nossa alma. Eu sei. Você sabe, mas não faz. Que adianta você saber? Passar de largo. O outro que vem aqui fala que foi um levita. O levita fez a mesma coisa, passou de largo. E os levitas não é as pessoas que recebem o título de levita hoje. Levita lavava o chão, preparava todas as coisas dentro do templo. Era um trabalho difícil, um trabalho braçal. E um trabalho que todo mundo estava vendo. Todo mundo que ia ali no templo para poder sacrificar, via um levita trabalhando, porque ele estava lá o tempo todo, ou lavando, ou enxugando, limpando o lugar, organizando a fila. Ele estava lá trabalhando. E a Bíblia diz que esse homem que trabalhava no templo, agora ele também passa de largo. É muito bom a gente estar aqui junto, e a gente sempre tem o modus operandi, a maneira da gente se comportar. Aqui a gente não passa largo de ninguém. Mas lá fora, a gente pode passar de largo. E como é difícil esse negócio, viver de aparência. Custa muito para a gente viver de aparência. Posar de santo, posar de bom. Sabe? Custa muito isso para a gente. A Bíblia fala que passou outro homem, chamado samaritano. E eu fico imaginando que esse doutor da lei estava falando assim, se Jesus já castigou o sacerdote... Se Jesus já falou mal do levita que passou de longe, esse samaritano, então, ele vai acabar com ele. Vai destruir esse cara. Por quê? Porque o samaritano era um povo que tinha uma moral duvidosa. Ele tinha uma forma de adorar a Deus totalmente contrário do que a palavra prescrevia. Mas Jesus diz, certo homem que descia, passou fulano, passou ciclano e também passou o samaritano, que estava na mesma trajetória. Mas o samaritano, ele parou para ver a pessoa. E o que ele fez? Diz o texto que ele jogou vinho. Hoje parece para a gente muito rudimentar, mas naquela época jogar vinho numa ferida, além de doer muito, porque a concentração de álcool, apesar do que a gente acha que o vinho naquele tempo era um vinho que não embebedava ninguém, que era sem álcool, um raciocínio pequeno. Os vinhos daquela época tinham muito mais álcool que tem hoje. Pode tomar um gole que você vai ver. Não tem. Estou brincando, gente. O que eu falei aqui? Eu quero falar assim, você toma um vinho da época de Jesus, vai pagar muito caro para poder se encontrar alguma garrafa daquela época. Jogou o vinho, asepsia, né? Limpeza da pele. Depois a Bíblia vem que fala que ele jogou um óleo. Oh, Deus. O óleo era aquele negócio que acalmava, aquele negócio que aliviava. E olha só, não sei se o segredo de toda essa parábola está nesse ponto. Mas todo mundo aqui, o socorro deste homem, ele veio de um lugar que ninguém esperava. Veio de um samaritano.
E eu preciso reafirmar isso para você nessa noite. O socorro que você está esperando não vai vir do lugar que você está esperando, da pessoa que você está esperando. Seu socorro vai vir de um lugar extraordinário. De um lugar que você não imagina, não estava nos seus planos. Vai ser alguém impróprio ou improvável. Um samaritano. E é por isso que a misericórdia, ela precisa ser o idioma dos filhos de Deus. Ela precisa ser, irmãos. O mundo está precisando da nossa misericórdia. O mundo está precisando encontrar misericórdia na igreja. Misericórdia. 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 Para quem eu vou praticar misericórdia? Para o meu próximo. Quem é o meu próximo? Quem Deus colocar perto de você. Tem que seguir os critérios de quem você ama mais, quem te ajudou mais, quem isso, quem aquilo, não. Só tem que estar próximo. Se Deus colocar alguém perto de você, alguém que está ali caído, alguém ali que foi roubado, alguém ali que foi maltratado, Deus está nos colocando perto dessa pessoa para a gente estender a mão, colocar vinho sobre essa ferida, colocar óleo sobre essa ferida, levar essa pessoa para um lugar onde ela possa ser tratada e bancar o tratamento dessa pessoa. Porque não existe nada de graça nesse mundo, viu? Nós estamos aqui hoje porque alguém pagou o preço por nós. Podemos começar pelo próprio Jesus, que entregou a sua vida. Depois a gente vai pelos os discípulos, muitos deles morreram para que essa mensagem chegasse até nós. Nós não precisamos ir tão longe. Seu avô, sua avó, seu vizinho, sua tia. O fato de você estar aqui hoje, aproximando seu coração de Deus, significa que alguém pagou o preço no mundo espiritual por sua vida, por sua alma. A gente sempre vai pagar o preço. Não tem jeito. Mas entenda isso. A misericórdia, ela é o idioma dos filhos de Deus. O mundo está esperando encontrar misericórdia nas igrejas. O mundo está esperando encontrar misericórdia na vida dos filhos de Deus. Não ande sozinho. Tenha conhecimento, mas aplique. Seja alguém de serviço a Deus, mas não seja um serviço só para aparentar que você está servindo. E se você encontrar alguém caído pelo caminho, estende a mão para essa pessoa. Você recebe essa instrução? Vamos ficar em pé então e agradecer a Deus por esse tempo. Tiago tem um texto que me confronta muito. Porque ele diz que se alguém sabe fazer o bem e não faz, esse peca. E às vezes eu luto muito com esse texto na minha alma. Primeiro porque sou pastor, graças a Deus por isso. A vida da gente sempre é acionado por pessoas que precisam. É lógico que nem sempre a gente está no nível hard de entregar uma palavra poderosa, de entregar uma instrução de Deus, de ser afável, porque a gente também tem os nossos desafios na nossa vida. Particularmente eu carrego uma dor no meu coração nos primeiros anos de ministério. Um casal me procurou para poder aconselhá-los, eles estavam num momento muito difícil. Eu havia combinado de me encontrar com eles aqui, nesse mesmo lugar. Só que aquele dia eu tinha brigado muito com a Neise em casa. Mas muito mesmo.
A gente estava muito difícil. E como é que eu vou atender as pessoas desse jeito? E eu não vim atender essa pessoa. Nunca procurei essa pessoa para pedir perdão para ela. Um dia eu vou ter coragem de fazer isso. Porque para mim, hoje, olhando para trás, eu imagino que essa pessoa, esse casal, estava como este homem que foi assaltado. E Deus me colocou do lado dele para poder estender a mão. Nós temos os nossos próximos problemas, não é verdade? Todos nós temos. Mas isso não pode ser desculpa para a gente não ministrar misericórdia na vida das pessoas. Não pode ser. E não tem problema se você está com um problema no casamento e alguém te procura para aconselhar. Não tem problema. Olha como Deus é sábio em testar a gente. Não tem problema se você está desanimado e Deus coloca alguém perto de você precisando de uma palavra de ânimo. Não tem problema você chegar e falar assim, faz isso, espere em Deus, confie em Deus, dependa de Deus, mas o seu coração aqui dentro está destruído. Não tem problema. O problema é você não ter misericórdia desse próximo que Deus coloca perto de você. Pode até ser que você seja a pessoa hoje que está no chão. Está cansado, está desiludido, está difícil. Irmãos, a gente está vivendo dias difíceis. Mesmo. Eu sei que para muitas pessoas aqui, às vezes sair da cama é um desafio muito grande. Os pensamentos, as dificuldades, elas são terríveis. Mas veja, quando Elias estava numa situação igual à nossa, o que Deus fez? Levou um anjo lá, fez um pão para ele, e fortalecido ele foi por Deus, e Deus disse, levanta daí Elias, continua caminhando. Aqui, esse homem foi assaltado, Deus mandou um samaritano lá, não mandou um pastor, não mandou um musicista, mandou um samaritano. Deus vai mandar um samaritano na sua vida. Ah, mas ele é espírita. Ah, mas ele... Eu nem preciso elencar aqui. Só é alguém que Deus mandou para estender a mão para você. E Deus vai surpreender você, igual surpreendeu o doutor da lei nessa parábola. Por favor, feche os seus olhos. Não é uma mensagem para a gente sair daqui super animado, eu reconheço. Mas é uma mensagem que Deus precisava falar com a gente. Precisava, não tem jeito. Às vezes eles nos chamam para nos animar, outras vezes eles nos chamam para dizer, veja, você precisa agir com misericórdia. A misericórdia nunca passa ao largo. A misericórdia, ela é um amor em movimento. A misericórdia, ela é o idioma dos filhos de Deus. Ô Pai, hoje nós não queremos ser como esse sacerdote, Deus, que sabe fazer, mas não faz. Deus, nós não queremos ser como esse levita, que escolhe fazer as coisas só para convencer os outros de que ele está fazendo a coisa certa. Nós queremos fazer aquilo que é necessário, que é amar, cuidar, ser misericordioso. Deus, nós não queremos ser uma igreja teórica, que fala de perdão, que fala de amor, que fala de misericórdia, mas que a gente mesmo não tenha que enfrentar, Deus, esses temas no dia a dia, quando a gente se relaciona com um irmão, com o outro, quando alguém nos ofende, quando alguém... Senhor, nós não queremos ser uma igreja de retórica, de teoria, Senhor. Nós queremos ser uma igreja de misericórdia, Senhor. Não queremos ser uma igreja somente com música bonita, com palavras profundas. Não, Senhor. Nós queremos que este lugar seja um lugar onde o Senhor despeja, assim, o vinho do Senhor sobre nós. Arranca realmente aquilo que precisa, desinfeta aquilo que precisa sair, ó Deus, das entranhas da nossa alma, das entranhas da nossa mente. Aplica também o óleo, Senhor, o óleo da alegria, o óleo que acalma, aquilo que é um bálsamo para a nossa alma, Senhor.
Faça desse lugar um lugar de cura, de restauração, Deus. De gente que é solapada pela vida, mas que encontra misericórdia, Deus. De gente que é assaltada, mas aqui encontra misericórdia, um lugar de repouso, um lugar de recomeço. Hoje, Deus, nós fazemos esse compromisso de buscar, Senhor Jesus, ser como o Senhor. Tu és o nosso alvo, Tu és o nosso padrão, Tu és o nosso referencial, Senhor. Hoje, ó Deus, nós nos comissionamos, nós entramos nessa comissão de agir com misericórdia, Senhor. Não nos deixa passar do largo, não nos deixa ignorar as pessoas que sofrem, não nos deixa, Senhor, não nos deixa, Pai. Em nome de Jesus, faça essa obra na nossa vida, nem que seja um pouquinho de cada vez, um pouquinho em cada momento. Faça assim, para a glória do Teu nome na nossa vida. Que a gente seja, nessa semana, um samaritano para alguém. Que a gente seja a resposta para o sofrimento, para o acolhimento, para tratar, para cuidar de alguém, Senhor. Nos dê essa experiência. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Que alegria te ver e ter esse momento de adoração juntos. Deus te abençoe. Abençoe a sua semana. Abençoe o seu mês, em nome de Jesus.